A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Olha eu aqui outra vez, pertinho e juntinho e falando com vocês. Amém? Eu, graças a Deus, estou bem. Espero que vocês também estejam. Meus irmãos, hoje nós vamos ler aqui em Colossenses 4, 5. Eu vou ler aqui em Colossenses 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Mensagens pequenas, mas com sabedoria para nós, meus irmãos. Essa é a palavra, a gente temos que ter sabedoria, ensinamento, para quando a gente quiser ouvir ou querer saber de alguma mensagem, de alguma palavra, alguém está necessitando de uma palavra, às vezes nós não temos na hora, às vezes a gente nem tem a palavra, mas a gente tem sempre ela no coração da gente. A gente às vezes pega a Bíblia e dá uma olhadinha, já sabe onde é que está a mensagem, a gente vai lá, pega a palavra e dá uma pesquisadazinha assim na Bíblia, já vai em cima daquele versículo e já sabe como explicar para a pessoa que às vezes está necessitando até mesmo desse versículo ou dessa palavra, como seja, a gente temos para explicar, ensinar e, como diz a palavra, ter sabedoria para saber falar com aquela pessoa. Aqui, meus irmãos, a palavra está dizendo: andai com sabedoria com aqueles que estão lá fora. Lá fora, como? Lá fora é que às vezes a pessoa não tem aquela sabedoria, porque ele ainda não aceitou o evangelho ainda. Então, ele não aceitou ainda, então ele não tem aquela certa sabedoria. Entendeu? É como nós também, se nós não ler a palavra, que nós já aceitamos a Jesus, já sabemos, Jesus já está conosco, mas nós temos que explicar para o que está lá fora, para o que não aceitou ainda. Então, nós temos que falar para eles, explicar como nós temos que fazer para ensinar aquele que ainda não sabe. Por que ele ainda não sabe? A palavra de Deus está dizendo: andai com sabedoria com aqueles que estão lá fora. Lá fora que nós quer dizer, meus irmãos, é assim, a pessoa ainda não aceitou a Jesus, não tem o evangelho com ele ainda, porque ele ainda não levantou a mão, não aceitou a Jesus. Então, andar com sabedoria. Então, como nós temos que fazer? Andar, que ele fala, é para nós ter a certeza, saber e saber tratar aquela pessoa para que ele entenda também o que nós vai explicar para ele, que é a sabedoria, que ele não tem, mas nós já tem, ele não tem. Então, por isso, nós temos que andar, explicar, falar, para ele entender. É para ele entender, porque se nós não saber explicar para eles também, eles estão lá fora, eles não sabem de nada ainda. Para ele, qualquer coisa é qualquer coisa, mas não é assim. Então, nós temos que ter paciência, explicar, ensinar com educação, para que eles entendam o que é a palavra de Deus. Senão eles não vão saber. Meus irmãos, a palavra tem que ser sempre agradável.
Porque tem pessoa que estupidamente ele chega e diz: ah, você vai para o inferno. Não, não é isso. Nós não devemos usar essa palavra. Porque se eu não quero ir para o inferno, como é que eu vou mandar outra pessoa ir? Não, não posso. Não, a palavra tem que ser agradável para que a pessoa fique atento e alegre para ouvir a palavra, querer ouvir mais e mais aquela palavra. Mas se eu chegar estupidamente já falando palavra que a pessoa não gostou, a pessoa não quer nem ouvir mais. Então, por isso, temos que usar a palavra, um tema da palavra agradável, para a pessoa não ficar enjoado de ouvir. Não, a pessoa tem que querer mais e mais ouvir a palavra. Às vezes eu estou explicando para a pessoa, mas se eu saber explicar a palavra com amor, com carinho, a pessoa vai querer ouvir mais e mais ainda. Então, por isso, nós nunca devemos chegar e falar palavras estúpidas. Temos que falar palavra agradável, que sai de dentro do coração da gente para explicar para a pessoa. E a pessoa fica contente, alegre, feliz, né? Porque, meus irmãos, a pessoa que não conhece o Evangelho ainda, ele tem que ter sabedoria para explicar, conversar com a pessoa, para que a pessoa vai ouvindo e entendendo o que significa o Evangelho, a palavra de Deus. Porque se eu chegar já ir dizendo para a pessoa, não, você vai para o inferno. Não, essa palavra nem deve usar essa palavra. Porque se eu não quero ir para o inferno, como é que eu vou mandar outra pessoa ir? Não, eu nem gosto de falar essa palavra, eu nem gosto. Sou sincera, eu faço tudo para nem falar esse tipo de palavra. Porque se eu não gosto de uma coisa, como é que eu vou mandar a pessoa ir? Não, nem gosto de tocar nesse assunto. Eu gosto assim, a pessoa deve terminar de ouvir aquele que a pessoa está explicando para ele agradavelmente, e a pessoa vai gostando, se alegrando, vai ficando feliz com a palavra que ele está ouvindo, aí sim. Mas se a pessoa não sabe explicar, vai maltratando logo a pessoa de início, a pessoa não quer nem saber mais. Ele vai ali mesmo, ele já sai e não quer nem saber. Por isso, meus irmãos, temos que saber o que vai abrir a boca para falar. É palavras agradáveis que agrada o coração da pessoa. E a verdade tem que ser dita, agradável. A palavra de Deus é excelente para a gente ouvir e é meiga, uma palavra gostosa de ouvir. E a pessoa, cada vez que ele ouve, ele quer ver mais ainda, ele quer ouvir mais ainda. E às vezes ele chega em casa, ele guarda onde foi que ele ouviu, onde foi que ele estava ouvindo a mensagem. Ele chega em casa, ele vai abrir a Bíblia, quando naquela hora que ele tem seu tempo, ele vai ouvir, vai ler, vai verificar aonde que foi lida a palavra, e ele quer ouvir mais ainda, guardar aquela mensagem no coração. De outra vez, ele vem procurar de novo a minha pessoa para falar de Jesus para ele, falar da palavra de Deus para ele. Às vezes, meus irmãos, eu uso o tema assim, dizer eu. Não é só eu. Qualquer pessoa assim que conhece a palavra de Deus, que gosta de pregar o Evangelho também, de ler, ensinar, explicar para a pessoa. Eu mesmo, quando eu não entendia, não sabia,
às vezes, a pessoa me explicava aquela palavra, depois eu achava tão gostosa a palavra que eu, às vezes, procurava a pessoa. Eu ia na casa, às vezes, da pessoa para ver, ouvir outra mensagem que a pessoa tivesse, que poderia ler e me explicar. Que é bom, meus irmãos, a gente ouvir a palavra de Deus. É muito gostoso ouvir a palavra de Deus. Nós, meus irmãos, que leva a palavra, que leva o evangelho assim para alguém, né? Nós temos que levar com sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, não levar a palavra com autocontrole, com tranquilidade, explicar, para que a pessoa entenda o que a Bíblia está ensinando para a pessoa, o que a gente está falando para a pessoa, então a pessoa ali mistura tudo e embanana tudo e não dá certo. Então, ou ensinar com sabedoria, com tranquilidade, para que a pessoa vá entender o que é a palavra de Deus, para com as pessoas, para cada pessoa, cada vez mais a pessoa querer ouvir a palavra. Não, senão nós, em vez de ensinar, nós tange a pessoa. Então, temos que ensinar com sabedoria, com paz, com tranquilidade, para a pessoa ficar atento à palavra, saber e ouvir e sempre querer ouvir a palavra. Amém? Aí está, pessoal, vocês ouviram aí a mensagem da palavra de Deus. Se você gostou, fique à vontade para deixar o seu like, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho, tem vídeos novos 2 vezes por semana. Tem vídeo de mensagens da palavra de Deus, testemunhos, orações, muitos vídeos que edificam sua fé, tá bom? Se você quiser, fique à vontade de deixar aí nos comentários os seus pedidos de oração com o seu nome e o nome da sua família. Nós escrevemos no caderno, minha mãe ora em favor de todos vocês todos os dias. Também aproveita para compartilhar os vídeos desse canal com seus amigos e familiares, para eles também serem edificados pela fé em Jesus, tá bom? E fique à vontade se você quiser dizer aí nos comentários de que estado ou país ou cidade você assiste esse vídeo, ou os vídeos que vocês estão assistindo aqui no canal, fique à vontade, tá bom? Meus irmãos, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês todos, proteja você e família, e todos nós, em nome de Jesus. Amém?